Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Seguinte, mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil para vocês, né? Seja bem-vindo primeiramente ao canal Fisicando Fácil. Você que não me conhece, meu nome é Guilherme Polo, tá bom? Eu gravo videoaulas aqui no YouTube frente à parte de física e mecânica dos fluidos para ensino superior, tá bom? E o objetivo aqui do canal é te dar uma força nos seus estudos de física, que você consiga mandar bem nas suas principais provas, tá? E ter um sucesso na sua vida, beleza? Bom, galera, é o seguinte, o que tá rolando, o que tá acontecendo aqui no canal Fisicando Fácil hoje, né? Estamos gravando a playlist de eletrodinâmica, tá? Nós estamos na aula de número 15, beleza? Já tem bastante conteúdo aqui de eletrodinâmica, tá? Hoje a aula é sobre associação mista e eu vou te dar um exemplo lá no final da aula, tá? Então essa é a aula teórica, né? Para quem já acompanha aqui o canal Fisicando Fácil, como que funciona, né? Eu sempre posto uma aula teórica, né? Às vezes vem acompanhados com exemplos no final da aula e também uma aula de exercício desse tema, tá? Então é aulas teóricas, aula de exercício, beleza? No caso da associação mista, né? Lembrando que a gente tem associação em série, associação em paralelo e associação mista, né? Então no total desse pacote foram 6 aulas, tá? 2 de cada tema, 2 de associação em série, 2 de associação em mista e 2 de associação em paralelo, tá bom, galera? Então tá bastante conteúdo bem organizado, bem detalhado, porque eu sei que o seu tempo é pequeno, também é curto, então eu sei que você tem outras coisas para estudar também, outras matérias, tá? Então é tudo organizado para facilitar o seu estudo, beleza? Então se você gosta de um tipo de conteúdo desse jeito, já se inscreve no canal, tá bom? Clique no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, tá? E também, se possível, deixa o seu like no vídeo, gostou da aula, pô, ajudou, né, consegui resolver o exercício, tirei uma dúvida que eu tinha, deixa o seu like, tá bom, galera? Que eu conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Bom, vamos que vamos então, galera. Bom, pessoal, associação mista, né? A grande ideia da associação mista é você precisa ter uma boa base de associação em série e paralelo. Por quê? Porque a mista, o próprio nome já diz, é a mistura de paralelo com mista, com série, tá? Então ela funciona dessa seguinte maneira. Então você precisa ter um entendimento melhor sobre série e paralelo, tá? Para você entender a associação mista. Outra coisa, né? Então esse termo já é uma coisa bem sempre cai nos vestibulares, nas provas, enfim, sempre tem bastante questões sobre isso, tá? Eu coloquei aqui uma ilustração para vocês, né? E eu vou explicar, né? Então aqui a gente tem um circuito, né? Onde a gente tem 6 resistores, né, basicamente, né, passam algumas correntes por esse circuito. Bom, galera, então só vou dar um exemplo aqui referente, vou dar um resumo para vocês do que a gente viu nas aulas de série e paralelo, né. Então a série, como que funciona, né? A corrente, né, ela funciona da seguinte maneira, né, a corrente que passa pelo mesmo lugar, né, elas são iguais. Por quê? Porque a série ela só tem um caminho para percorrer. Ela não tem mais que um caminho, ela só passa por um caminho só. Então a corrente é igual em todos os resistores, né? E a tensão, no caso, ela é diferente nos resistores, tá? Em cada resistor é diferente. Já na associação em paralelo, o que acontece? É o inverso, né? Na associação em paralelo, todos os resistores que estão ligados em paralelo vão ter o mesmo DDP, a mesma tensão. Porém, as correntes são diferentes. Pelo fato do quê? Porque na associação em paralelo, ela tem 2 caminhos para percorrer, não é mais um só caminho para percorrer a corrente. Por isso que elas são diferentes, tá? E na mista, é a junção da série com a paralela, como eu falei anteriormente, tá? Então, galera, a gente tem esse exemplo, né? Então a gente tem uma corrente aqui, eu vou colocar uma corrente passando aqui a corrente I1, tá? Aí ela chega, né, galera? Ela chega nesse ponto aqui, a gente chama esse ponto de nó. Tá? Mais pra frente a gente vai ver sobre lei de Kirchhoff aqui no canal Fisicando Fácil. Isso é um assunto mais pra frente, mas não se preocupe tanto com isso, tá? Por enquanto. Então aqui é um nó. Quando chega num nó, galera, ela se divide essa corrente. Então a corrente que chega aqui, ela pode vir pra cá, como ela pode se dividir pra cá. Então eu vou ter uma corrente aqui que eu vou chamar uma corrente I2. E vou ter aqui uma corrente I5. Tá? Uma corrente aqui e 5, por causa que é resistor 5, né? Aí ela vem pra cá, ou vem pra cá, ela passa por aqui, galera. Aqui, galera, eu vou ter uma outra corrente 3, eu posso chamar corrente 3, porém, né, galera, essa mesma corrente que está aqui é a mesma que está aqui, porque ela não tem um outro caminho aqui para percorrer, tá?
Cuidado, galera, isso aqui são fios que estão representados, só que o fio está dobrado. Aqui no caso ele está reto, aqui ele está dobrado, mas não significa que tem mais caminhos para ela percorrer. Então a corrente que está aqui será a mesma que é aqui, e a mesma que será aqui também, tá? Então a corrente aqui são as mesmas, tá? Aí chegando aqui, o que acontece? Ela vai se dividir em 6, porque é o resistor 6, e aqui o resistor 5, que é I5, tá? Então, basicamente, a gente tem essa seguinte forma, tá? E o que acontece? Para você saber se você está em série ou paralelo, né? Você precisa colocar as letras, né? Nos pontos aqui para você ver o que é e o que não é. Né? Como que funciona? Eu já fiz isso na associação lá em paralelo, né? A associação paralelo, aqui na verdade eu esqueci de colocar, galera, tem um terminal A, tá? E aqui é um terminal B, né? Toda vez que você tiver um resistor entre um outro ponto, você tem que mudar uma letra. Agora, se não tiver, você coloca a mesma letra que estava antes, tá? No caso aqui, por exemplo, galera, como que funciona, né? Eu tenho aqui o A, tem um resistor aqui, então não pode ser A, tem que ser outra letra, tem que ser B. Porém, o B já está aqui, então eu tenho que colocar uma outra letra. Qual letra que eu vou colocar? Ué, eu vou colocar a letra C, né? Ah, beleza, Guilherme. Bom, então eu venho para cá, tem um outro resistor. Opa, não tem que colocar outra letra, então eu vou colocar a letra D, né? Tem a letra D, ok? Depois eu vou colocar uma outra letra, né? Por quê? Aqui tem um outro resistor, então eu vou colocar a letra E, né? A letra E, né? No caso, aqui eu tenho um outro resistor, né? Então tem um outro resistor, então eu vou colocar a letra F, né? Perceba então, galera, que o que acontece, né? Eu representei as letras, né? E vamos entender o que está em série e o que está em paralelo, né? Se aqui tivesse, por exemplo, C e C, por exemplo, C e F e C e F, esses caras estariam em paralelo. Porém, galera, perceba, né? Tome muito cuidado, ó, isso aqui grava para você ficar atento, né? Um erro comum que as pessoas têm. A pessoa vê um circuito, só porque está assim geometricamente em paralelo, ou assim, a pessoa acha que está em paralelo, mas não está. Toma cuidado com isso, tá? Por quê? Por exemplo, aqui, ó, esse cara está em paralelo com esse? Não está, galera. Por que não está? Porque ele está em série, ó. Na verdade, aqui, galera, o que acontece? Quem está em série com quem que está em série, né? Esse cara aqui e esse cara aqui está em série. Por quê? Porque ele só tem um caminho para percorrer a corrente. Diferente desse aqui, porque ele tem dois caminhos para percorrer. Então, no caso, eu teria que fazer a associação equivalente em série desses três caras aqui. Aí eu redesenharia o desenho, né? Eu redesenharia, né? Essa ilustração, tiraria esses três resistores, depois colocaria um, que é a ideia da resistência equivalente. Aí sim, esse cara vai estar em paralelo com esse. Legal? Então, tome cuidado com isso, tá bom, pessoal? Por favor, tá? Tome muito cuidado com isso, beleza? Bom, pessoal, então isso aqui foi uma ilustração só, mais ou menos, né? Uma parte teórica. Agora eu vou fazer um exemplo com vocês, já com números, já um outro circuito, vou colocar as letras para você entender o que está em série, o que está em paralelo, tá? E aí depois a gente volta, então eu vou apagar aqui a lousa, depois eu volto com o exemplo, beleza? Bom, pessoal, vamos aqui voltar para o exemplo da nossa aula, né? Então, galera, é o seguinte, a gente tem esse exercício, né? Ele fala que uma corrente de 0,10 amperes passa pelo resistor de 25 ohms, né? E ele quer saber qual que é a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms, tá? Então aqui eu tenho um circuito, né? Com 3, 4, 5 resistores, tá? Eu tenho um terminal A e B aqui. Eu preciso ver o que está em série e o que está em paralelo para a gente começar a fazer o exercício. Então eu vou colocar as letras primeiro, tá? Para a gente entender melhor. Então como que vai funcionar, né, galera? Bom, eu vou sair aqui do ponto A, eu tenho um resistor entre esse ponto aqui, então eu tenho que colocar uma letra diferente. Só que não pode ser o B, porque o B já está aqui, então vai ser a letra C,
tá? Aí vai passando para cá, né? É um outro resistor, tá? Então eu vou aqui ter o resistor aqui no caso, o resistor D, né? Um ponto D, legal? Aqui no caso continua o ponto C, né? Porque não tem resistor aqui. Aqui tem resistor, né? Então aqui fica um outro ponto, fica o ponto E, porque eu já tenho o D aqui, né? Aqui eu não tenho nenhum resistor, então fica o ponto E. Aqui fica uma outra letra, por causa que fica aqui no caso, teria que ficar uma outra letra porque tem um resistor aqui, porém aqui não tem resistor, então continuaria com a letra D, né? Aqui fica com a letra D porque não tem resistor nesse pedaço. Aqui ficaria com a letra E também, tá? Porque aqui também não tem resistor. Beleza? Bom, pessoal, o que acontece, né? O que a gente tem que fazer primeiro? Perceber o que está em série e o que está em paralelo. Se você for perceber aqui o que está em série e o que está em paralelo, né? Esses caras aqui, ó, estão em paralelo, né? Estão em paralelo. Por quê? Porque ela tem dois caminhos para percorrer, né? A corrente aqui. Então, como que a gente pode fazer, né? Então a gente vai calcular a resistência equivalente desses caras, né? Calculando a resistência equivalente, como que faz, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 20, que é o primeiro resistor, e esse cara aqui é 1 sobre 20. Né? Fazendo Perdão, galera, aqui na verdade não é 20, tá? Eu marquei errado, aqui é 60, tá? Aqui na verdade é 60. Legal? Então aqui é 60, tá? Acabei marcando errado do exercício. Então 20 e 60, né? Entre 20 e 60, o MC é 60. 60 dividido por 20 dá 3, né? Vezes 1 dá 3, né? 60 dividido por 60 dá 1, vezes 1 dá 1, né? Então aqui vai ficar 4 sobre 60, tá legal? E aí a gente vai fazer multiplicar em cruz, né? 1 sobre rec igual a 4 sobre 60. Então vai ficar 4 rec é igual a 60, né? Então a resistência equivalente vai ser 60 dividido por 4, dá 15, tá? Dá 15 ohms. Então, dá 15 ohms. Aí o que você pode fazer? Você redesenha esse circuito, como que vai ficar? Como que vai ficar, ó? Vai ficar então, aqui eu tenho o ponto A, vem pra cá, desce aqui, tem um outro resistor, agora porque desses dois tirou e ficou um só, vem pra cá que é o ponto B, tá? Vem por aqui, um outro resistor, e assim fica, tá? Então aqui é o resistor de 80 ohms, aqui é o resistor de 25 ohms, passa uma corrente de 0,10 amperes, aqui no caso vai ficar o resistor que eu achei, que é 15 ohms, e aqui vai ficar 20 ohms, que é o resistor daqui, tá? O que você percebe aqui, né, galera? Como que a gente vai fazer? Esse cara tá em paralelo com esse? Não está, né, galera? Por que não está? Porque aqui tem um caminho para percorrer e aqui tem mais que um caminho para percorrer, aqui só tem um caminho só para percorrer, né? O que está em série? Em série só tem esses dois resistores aqui estão em série, porque só tem a corrente aqui passa por um caminho só. Então, ela está em série. Como a gente faz em série, a gente calcula a resistência equivalente somando, né? Então, somando a resistência equivalente, vai ficar então como? A resistência equivalente vai ser 25 mais 15, dá 40 ohms. Ah, então
eu posso redesenhar esse circuito, tirar esses dois caras e colocar aqui um de 40 ohms, certo? Eu posso fazer isso, né? E aí redesenhando ele vai ficar como, né? Então eu tenho aqui o ponto A, perdão, aqui eu tenho uma corrente I também que eu não marquei, né? Que é a que a gente quer saber, né? Tem uma corrente I aqui. Aí chega nesse ponto, fica um resistor só, vem pra cá, o ponto B, chega pra cá, um outro resistor, né? E aqui fica o resistor de 40 ohms, aqui de 20 ohms, aqui 80 ohms. E aí você quer calcular, né? Como que você faz isso agora, galera? Bom, o foco aqui, galera, é você calcular esse I, né? Se você for parar para ver, esses dois caras aqui estão em paralelo, tá? Mas não adianta muito eu fazer essa questão do paralelo, porque que acontece? Eu vou ter um outro resistor aqui a ficar, o resistor de 80 com outro resistor que eu calcular aqui, mas não vai resolver muita coisa, tá? Porque eu não tenho a tensão deles, porque aí eu poderia calcular a tensão, tendo o resistor eu achar a corrente, mas não tem como. Então eu vou ter que fazer uma outra forma, tá? Então você concorda comigo que a corrente I que chega aqui nesse ponto, ela vai se dividir para cá e para cá, tá? Então eu vou ter uma corrente aqui no caso I1 e uma corrente aqui I2, né? Que vai passar uma corrente I2 por esse cara e uma corrente I1 por esse cara, né? E aí o que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente pode fazer a seguinte ideia, né? Eu vou apagar aqui, galera, primeiro, porque eu não tenho mais espaço, tá? Então eu vou apagar aqui essa parte da lousa, tá? Para mim continuar o exercício aqui. Então, galera, perceba então, eu posso escrever uma fórmula da seguinte maneira, né? O I vai ser o I1 mais o I2, tá? Você concorda comigo? O I1 é igual ao I1 mais o I2. O I é isso aí, tá? Que a corrente que chega no nó é igual à somatória dessas duas aqui, tá? Outra coisa que eu posso fazer. Você concorda que aqui é 40 e aqui é 20? Então eu posso falar que o R1 é igual a 2 vezes o resistor 2? Ah, eu posso. Justamente. Aqui é R1, aqui é o R2. Então o R1 é 2 vezes maior que o resistor 2. Isso mesmo. Tá? O que eu posso fazer, né? Eu posso falar, né, da seguinte maneira. Como eles estão em paralelo, galera, o U vai ser igual para os dois, né? Então, pela primeira lei de Ohm, que você sabe que é essa fórmula aqui, ó, o U é igual a R vezes I, porém eu quero R, então o R vai ser U sobre I, né? Eu vou colocar aqui então essa fórmula aqui, ó, U sobre o I1 é igual 2 vezes o U sobre o I2, tá? Justamente, o U eles são iguais porque estão em paralelo e o I1 e o I2 são diferentes, né? O que eu posso fazer aqui, né? O I2 ele é 2 vezes o I1, tá? Se eu fizer essa conta aqui, vai ser o I2, né? Ele é 2 vezes o I1, beleza? O que eu posso fazer com isso aqui, né? Eu posso pegar, eu tenho uma equação e tenho a segunda equação. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa equação e jogar aqui. Por quê? Porque o I1 eu não tenho, aqui o I1 ele não falou que é 0,10 amperes,
lá no exercício, lá no começo, no enunciado. Então, antigamente eu tinha essa incógnita e essa. Então eu não conseguiria calcular essa aqui, porque eu só tenho uma. O que eu fiz? Eu fiz uma forma de achar duas equações, jogar uma das incógnitas que eu não tenho, substituindo por uma que eu já tenho aqui, usando uma incógnita que eu já tenho, tá? Então aqui no caso, reescrevendo, vai ficar como? Eu vou pagar ali em cima, galera, tá? Essa parte aqui vai ficar como, né? Vai ficar como? Vai ficar da seguinte forma, né? Então vai ser o I, ele é igual ao I1 mais 2 vezes o I1. O I eu quero calcular, o I1 eu sei que é 0,10 amperes, 2 vezes 0,10, substituindo. Então o I vai ser 2 vezes 0,10 dá 0,20, mais 0,10 dá 0,30. 0,30 amperes. Ah, então Guilherme, a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms é 0,30 amperes. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, é basicamente isso, tá? Um exercício um pouco mais já intermediário, porque você precisa fazer vários passos para você conseguir chegar nessa corrente, beleza? Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que gostem, espero ter tirado as dúvidas de vocês, tá? O meu grande objetivo é esse, ajudar vocês, tá? Que vocês consigam ter um sucesso aí, consigam mandar bem nos estudos de física, tá? Eu conto muito com a sua ajuda aqui no canal, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo para me ajudar nesse projeto, tá? E então, forte abraço, fique com Deus, bons estudos, até a próxima e valeu!